Olá, pessoal do segundo ano. Então, vamos hoje revisar, tá bom? Para a nossa prova que vamos ter na próxima semana. Então, quais foram os conteúdos que a gente viu nesse mês de setembro? Ó? A gente viu o princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem, né? Viu o princípio aditivo também, relembrou algumas coisas. Viu fatorial, arranjo, tá bom? Tudo sobre análise combinatória, permutação é um tipo de arranjo, né? E vimos combinação. Então, vamos ver a diferença aí desses métodos de contagem, tá bom? Arranjo para combinação. E vamos ver situações em que a gente pode resolver através de fatorial ou de permutação, tá bom? Então, bora lá. Então, como os primeiros exemplos, a gente viu que o princípio multiplicativo é o quê? É pegar as quantidades e multiplicar. Então, temos aqui. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidas 3 opções de sanduíche, tá? Hambúrguer, sanduíche vegetariano, cachorro-quente. Para a bebida, 2 tipos de suco. Então, eu preciso ver essas quantidades, tá bom? Foram 3 sanduíches, 2 tipos de suco. E para as sobremesas, ó, 4 opções. Então, o que eu faço? Eu vou pegar essas quantidades de opções, né, para conseguir saber as opções oferecidas de quantas maneiras um cliente pode pedir, né, um lanche que venha com sanduíche, suco e sobremesa, tá bom? Então, fazendo pelo desenho, a gente perceberia as quantidades, né? Mas o princípio multiplicativo diz que eu só multiplico as quantidades. Então, 3 vezes 2 vezes 4, tá bom? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. Então, 24 seriam as quantidades de maneiras, tá bom? Então, relembramos o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo. Agora vamos ver fatorial. Fatorial é a multiplicação de um número natural pelos seus antecessores, é isso? Naturais. Então, até chegar a 1. Então, temos umas frações aí, ó, por exemplo, 8 fatorial sobre 10 fatorial. O que é que eu faço? Eu pego o maior, né? E vou transformar ele, ó, de forma que eu possa simplificar, né? Cortando o que tem de igual. Então, eu transformei o 10 fatorial em 10 vezes 9 vezes 8, né? A multiplicação dos seus antecessores. Então, o antecessor de 10, 1 a menos, né? 9. 1 a menos que 9, né? 8. Então, aí eu pude simplificar, ficou só 1 sobre 90, que é o 10 vezes 9. Já quando aparece n fatorial, então o n fatorial vezes o seu antecessor. Vai ser o quê? N vezes n menos 1. Sempre é 1 a menos. Se eu tirar 1 novamente, fica n menos 2. Olha aí. Aí eu posso cortar, ó. O n menos 2 corta com o n menos 2, tá bom? Então, transforma primeiro esse n fatorial para poder simplificar. Olha aí. Aí só distribui, ficou n ao quadrado menos n. Então, ó, pode cair questões assim, como equações, né? Então, eu vou transformar o n fatorial, né, para que simplifique a parte de baixo. Olha aí. Transformei. Agora eu posso cortar, faz a distribuição, n ao quadrado menos n menos 20 igual a zero. E vamos resolver essa equação, ó. A equação de Bhaskara, eu encontro os coeficientes, jogo na fórmula do delta, né? A gente relembrou bastante essa fórmula de Bhaskara e encontro as duas raízes. Como o contexto é de número natural, fatorial, eu quero apenas o número positivo. Então, eu vou pegar como solução a solução positiva. Número 5 seria a nossa solução aí, e não o menos 4, tá bom? Não vamos errar. Agora, vamos ver a parte de arranjo, permutação e combinação, né? Que eram os métodos de contagem que a gente estudou. Permutação é um tipo de arranjo, tá bom? Então, sempre vai ser ou arranjo ou combinação. E a gente vai perceber a diferença em que no arranjo a ordem importa, tá bom? A ordem em que os elementos aparecem vai importar. Já na combinação não importa, né? Não vai fazer muita diferença a ordem. Então, vai dar pra gente perceber quando é que se usa arranjo e quando é que se usa combinação. Tá bom? Então, usamos arranjo para calcular o número de possibilidades para formar um grupo ordenado de P elementos dentre N elementos disponíveis. Então, isso aqui é importante. O N é as quantidades de opções disponíveis.
O P já vai ser o quê? A ordem, né, que vai ser colocado. Então, o P seria a restrição, seria o tanto de elementos, né, para determinada questão. Então, seria ANP, né, a fórmula, em que o N fatorial fica em cima e N menos P embaixo, né, o fatorial de N menos P. Lembrando sempre que o fatorial é a multiplicação do número natural pelos seus antecessores, né? N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, vezes N menos 4, até chegar no 1, tá bom? Então, bora lá. Um exemplo. Otávio, João, Mário, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis para os três primeiros colocados? Olha aí, nessa questão a gente tem quantos jovens, ó? São 6 garotos, né? Então a gente já percebe a quantidade aí, 6. E três primeiros colocados, né? A outra quantidade. Então o N é a quantidade de possíveis, né? São os 6. E eles vão ser colocados em posição de três primeiros colocados. Então, o número 3 é o nosso P, tá bom? Seria a quantidade de elementos para essa questão. Então, eu teria aqui um arranjo, né? Pois a ordem interessa. Olha aí, né? Os três primeiros colocados, primeiro, segundo e terceiro, tá bom? Ordem. Então, arranjo. Vou usar a fórmula do arranjo. N fatorial sobre N menos P. Então, o N é o 6, que é a quantidade de garotos, e 3 a quantidade de colocações. Então, 6, 3. Só substituir na fórmula, fatorial de 6, 6 menos 3 dá 3, olha aí. Já vai transformando o fatorial de 6 em multiplicação do 6 pelos seus antecessores. Eu parei no 3 porque dá para cortar, ó, o fatorial de 3 com o fatorial de 3, tá bom? Então, dá o quê? 6 vezes 5 vezes 4, 120, tá bom? Um exemplo aí básico de arranjo, tá? Na prova eu lembro que eu coloquei um assim, mas eu não botei 6 jovens, eu posso ter mudado o número. Pode ser 7 ou 8 jovens, tá bom? Então, é só fazer, aplicar, arranjo, tá bom? Você aplica a fórmula com a quantidade de garotos que tiver lá. Permutação. Permutação é bem mais simples, né? Permutação é um arranjo em que o número de elementos do grupo é igual ao número de elementos disponíveis, tá bom? Então, permutação simples é só o fatorial de n, tá? Vamos ver um exemplo, ó. Um fiscal de Ministério do Trabalho faz uma visita mensal a cada uma das 5 empresas de construção civil existentes no município. Para evitar que os donos saibam o dia que ele vai aparecer, então ele varia as visitas. De quantas formas diferentes esse fiscal pode estabelecer em cada mês a sequência de visitas à empresa? Não são 5 empresas, então, ó, permutação de 5. Então, você só calcula o fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? 120. Olha aí, questão simples. Sempre que envolver permutação, é só calcular o fatorial do número e aparecer na questão. Já a permutação com repetição é aquela parte dos anagramas, tá bom? Que a gente viu que precisa enxergar as repetições das letras, tá? Para quê? Para botar embaixo no denominador, tá bom? Então, uma permutação com repetição, você divide e percebe a quantidade de vezes que uma letra repete, tá? Então, seria a fórmula assim, ó. Esse A, B e C seria a quantidade de vezes que uma letra vai repetir. Vamos ver um exemplo aqui. Assessora. Olha aí a letra S, ela está repetindo quantas vezes? 4, né? A letra A também está repetindo 2 vezes. Então, temos 9 letras e percebemos as repetições, ó. 4 letras S, 2 letras A e uma letra E, uma O e uma R. Então, a fórmula, ó, o que que eu faço? Eu jogo o fatorial do número total de letras em cima, né, 9, e embaixo a quantidade do fatorial das quantidades que repetiu, 4 e o 2, tá bom? Agora eu simplifico, ó. Vou transformar o fatorial de 9 até o 4 para eu poder cortar. E o fatorial de 2 eu posso dividir um número par ali, podia ser o 6, né? Então, deu 7.560. Então, é só para relembrar mesmo essa parte dos anagramas, né? Quantidade de anagramas, permutação. Você lembra, se tiver letras repetindo, coloque embaixo as quantidades. Já a combinação, né, que foi o último que a gente viu, combinação é até o mais simples, né? Não importa a ordem, tá bom? Usamos combinação para formar grupos não ordenados de P entre os N disponíveis, né? Então, o P vai ser o quê?
elementos, né? E o N seria o número total de disponíveis, tá? Então, a primeira diferença é que no arranjo importa a ordem, já na combinação não importa, tá bom? Bora ver um exemplo aí e a fórmula, ó. A fórmula para combinação, n fatorial sobre p fatorial multiplicado por n menos p. Olha aí a diferença. No arranjo, é só n em cima, fatorial, e n menos p fatorial embaixo. Então, a diferença aí é porque ainda multiplica o fatorial de p embaixo, tá? Na combinação, tá bom? Então, temos essa diferençazinha aí das fórmulas. Então, tem o pzinho fatorial de... Então, bora ver um exemplo que se usa combinação, ó. Um restaurante possui 8 tipos de vegetal, dentre os quais o cliente deve escolher 5 para compor a salada em seu prato, tá bom? Então, aqui não nos interessa a ordem, tá? Vão ser o quê? De quantas maneiras diferentes podemos montar uma salada nesse restaurante? Então, temos 8 tipos, né? Os quais o cliente deve escolher 5, tá bom? Não é princípio multiplicativo, não. Poderia só multiplicar o 8 vezes 5, não. Não são opções. Então, seria o quê? São 8 tipos, o N vai ser 8, né? E desses 8, eles podem escolher 5, tá bom? O P vai ser 5. Então, olha aí. Lembrando da fórmula, n fatorial sobre p fatorial sobre multiplicado por n menos p fatorial, tá? Então, descobrir as quantidades. O n é 8 e o p é 5, só jogar na fórmula, tá bom? Organizando 8 menos 5 não dá 3, então eu posso cortar aí o fatorial de 5 com o fatorial de 5, e o fatorial de 3 nada mais é do que 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é 6. Então, eu corto também. Ficou só 8 vezes 7, 56, tá bom? Então, percebam que aqui não nos interessava a ordem, né, em que os tipos de vegetais iriam ser escolhidos, tá? No arranjo, sim, importa. Por exemplo, lá na questão do arranjo, quando envolve primeiro, segundo, terceiro colocado. Então, vai interessar bastante a ordem ali, pois seria totalmente diferente se o primeiro tivesse no terceiro lugar, tá bom? Então, percebam a diferença para se usar as fórmulas. Então, mais um exemplo com combinação. Em uma primeira fase do campeonato de xadrez, aquela última questão da atividade, né? Cada jogador joga contra todos os demais. Então, a gente sabe que xadrez é dupla, né? Seria o nosso P. E queremos descobrir o N, sabendo que as combinações foram 78 jogos. Então, olha aí a fórmula de combinação. Fatorial de N com a multiplicação do 2 fatorial pelo n menos 2 fatorial. Vamos transformar o n fatorial numa multiplicação para que apareça o n menos 2, ó. Aí eu posso cortar, né? Aí eu transformo 78 vezes 2 em 156. Temos a nossa equação do segundo grau, é só aplicar aí, né? Delta, né? Aplicamos Bhaskara e descobrimos as raízes. A raiz que nos interessa é a positiva, tá? Deu 13. Então, trabalhamos bastante questão, né, envolvendo análise combinatória, que recai em uma equação de segundo grau, tá bom? Então, vamos revisar essa parte, quem ainda não souber calcular as raízes, né? Vamos praticar. E, no mais, boa prova a todos. E qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom?